Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e nós vamos agora nos encaminhar para a nossa primeira aula de Química. Nosso assunto de hoje é soluções químicas. Quando a gente adiciona uma substância A uma substância B, essa primeira ela vai se distribuir no interior da segunda e formar pequenas partículas que a gente chama de partículas dispersas. Toda mistura, ela também é chamada de dispersão. E elas podem ser homogêneas, quando a gente não consegue saber o que é que tem ali dentro daquela mistura, ou heterogêneas, porque a gente consegue identificar todos os elementos que estão presentes na mistura. Por exemplo, quando a gente mistura água e álcool, os dois são transparentes, então a gente não sabe dizer qual parte daquela mistura é a água e qual parte é o álcool. Então é uma mistura homogênea. Já quando a gente mistura água e óleo, a gente consegue visualmente saber onde é que está a água e onde é que está o óleo, porque eles não se misturam muito bem. Então, são chamados de heterogêneas, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos de mistura. Ó. Suspensão, que é água e areia. Coloide, que é a gelatina ou a geleia que a gente conhece. E uma solução, que é sempre homogênea, que é de água e açúcar, por exemplo, tá bom? Elas são classificadas, então, por causa do tamanho das partículas que vão compor essa mistura, tá? Em química, a solução é caracterizada por formar um sistema homogêneo, ou seja, que a gente não consegue separar a olho nu, tá? A gente não consegue separar o disperso do dispersante por meio de processos físicos, tá bom? Quais são os componentes, então, da solução? O soluto é aquilo que está sendo dissolvido, que também é chamado de disperso, e o solvente é a substância que vai efetuar a dissolução, que é chamada de dispersante. Então, numa mistura, por exemplo, de água e areia, o soluto vai ser a areia que está sendo dissolvida e o solvente é a água que está efetuando a dissolução. A água também é conhecida como o solvente universal, tá bom? Vamos lá. As soluções elas vão se apresentar nos 3 estados físicos da matéria. Quem lembra dos 3 estados físicos? Sólido, líquido e gasoso, tá? E as soluções, quando a gente fala em solução, a gente pensa logo naquela solução líquida, né? Mistura, como eu falei, de água e areia, de água e álcool, de água e açúcar. Mas existem soluções sólidas e gasosas também, tá? As ligas metálicas, por exemplo, como o bronze, que é a mistura de cobre e estanho, o ouro, 18 quilates, que é a mistura de ouro, prata ou ouro e cobre, e o latão, são exemplos de soluções sólidas, tá bom? As soluções líquidas a gente já conhece, né? Água com açúcar, água oxigenada, álcool. E as soluções gasosas, o exemplo muito importante é o ar, né? O ar que a gente respira é uma solução gasosa porque tem nitrogênio, tem oxigênio, tem dióxido de carbono. E é importante destacar também que essas soluções elas são formadas só por solvente soluto gasoso, tá? Uma solução gasosa, ela só é formada quando tem solvente e soluto gasoso, tá bom? Então, vamos classificar agora as nossas soluções químicas. Uma solução, ela vai ser classificada a partir do seu coeficiente de solubilidade, tá? O que é, então, esse coeficiente de solubilidade? É a máxima quantidade de soluto que a gente consegue dissolver em uma quantidade fixa de solvente a determinada temperatura e pressão, tá? Quando a gente mistura ali os compostos de uma solução, a quantidade de solvente que a gente vai possuir um coeficiente limitado de solubilidade, tá? Então, cada solução a gente vai apresentar características diferentes conforme a quantidade de soluto que vai ser envolvido na mistura. Quando a gente coloca soluto demais lá no nosso solvente, a gente vai dizer que a solução precipitou, tá? Então, o que é o precipitado? É aquela substância que não é dissolvida. Por exemplo, se você está ali nervoso e pede uma água com açúcar para se acalmar. Se a pessoa colocar açúcar demais naquela água, vai ficar aquele pozinho ali que restou do açúcar que não foi dissolvido lá no fundo do copo, não é verdade? E aí você vai beber lá na agonia, quando vê só vem aquele açúcar, aquele doce ali na boca. Aquele açúcar que fica no fundo é o precipitado, é o que não dissolveu ali, aquela substância não dissolvida, tá bom?
solução diluída ou insaturada é aquela que a quantidade de soluto não vai atingir o limite de solubilidade. Ou seja, a gente adicionou a quantidade inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, se você está nervoso, a pessoa colocou só um pouquinho de açúcar ali na sua água, não ficou precipitado no fundo, então ele te deu uma solução insaturada, tá? Já a solução saturada é quando a gente coloca a quantidade máxima de soluto que aquele solvente pode diluir, tá? Ou seja, ela atingiu o limite de dissolução. Ou seja, a gente colocou a quantidade de açúcar na água exata para que não tenha precipitado nem que a solução fique insaturada, tá? É o limite máximo que aquele solvente conseguiu suportar, tá bom? Tudo que você colocar a mais vai virar precipitado. E a solução supersaturada é aquela que a gente aquece, né? Por exemplo, a gente coloca lá uma aguinha lá no fogo, né? Com a solução. E quando a gente aquecer, a gente vai aumentar a capacidade dela. E ela vai aumentar o seu coeficiente de solubilidade. Só enquanto ela está sendo aquecida. Então, ela vai conseguir dissolver mais o soluto. Quando a gente desliga lá o fogo, né? A gente volta às condições normais de temperatura e pressão. O coeficiente vai diminuir novamente e a solução não vai conseguir mais dissolver todo aquele soluto, tá bom? Em relação à temperatura, a gente pode classificar as misturas como solução endotérmica, ou seja, endo de dentro. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o coeficiente de solubilidade. E exotérmica é o inverso. Quanto menor a temperatura, maior o coeficiente. Então, ó, vamos lembrar. Endotérmica, quanto maior a temperatura, maior o coeficiente. Exotérmica, quanto menor a temperatura, maior vai ser o coeficiente de solubilidade, tá bom? Já quando a gente fala aí de solubilidade dos gases, a gente tem propriedades particulares, tá bom? Quando a gente aumenta a pressão, a solubilidade vai aumentar. Isso é chamada de lei de Henry, tá? O mesmo não vai acontecer com a temperatura. Ou seja, quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai diminuir a solubilidade. Então, é o contrário das outras misturas, tá bom? Então, lembrar, quando a gente está falando de misturas líquidas e sólidas, tem endotérmica e exotérmica. Endo, aumentou a temperatura, aumentou o coeficiente. Exo, diminuiu a temperatura, aumentou o coeficiente. Já nos gases, quando a gente aumenta a temperatura, a gente diminui o nosso coeficiente de solubilidade, tá bom, pessoal? Então, a solubilidade dos gases vai ser diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura. Por que inversa? Porque se aumenta um, diminui o outro, tá bom? Essas leis, elas são válidas para qualquer gás, mas só para o gás, tá? A gente não usa essa lei para substâncias líquidas e sólidas, tá bom? Outro exemplo é concentração comum, tá? É nosso último assunto aqui. Você já reparou nos rótulos dos produtos que você consome? Por exemplo, quando a gente vai comprar um iogurte ou um achocolatado, por exemplo, aí diz lá que numa porção de 200 ml vai ter tantas calorias, tantas proteínas, tantas gorduras, vai ter ferro e sódio, tá? Ou seja, para 200 ml daquela solução, a gente vai ter esses valores, tá bom? Isso nada mais é do que a concentração comum, tá? Que vai indicar a massa do soluto que está presente no determinado volume da solução. Então, a gente vai utilizar a fórmula da concentração comum, que é essa fórmula que a gente está vendo aqui na tela, que é C igual a massa sobre volume, massa do soluto sobre volume da solução. É muito fácil, ó. Concentração comum é igual a massa do soluto, tá? Dividido pelo volume da solução. M sobre V. É muito facinho, tá bom? Sei que vocês vão adorar. Para responder aqui essas questões do nosso assunto, vocês vão responder as questões 1 a 14. Tem duas questões aqui de concentração comum, tá? Eu sei que vocês vão responder. Vai ser bem facinho para facilitar ainda mais. Massa é tudo aquilo que vem com quilograma ou grama.
E o volume vai vir em litro, vai vir em centímetro cúbico, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, tudo que tem quilo, tudo que tem grama vai na parte de cima da nossa fração. E tudo que tem litro ou centímetro cúbico ou metro cúbico vai vir na parte de baixo da nossa fração, tá bom? E lembrando que toda fração é uma divisão. Então, para achar a nossa concentração comum, a gente tem que dividir a massa pelo volume, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!